Lote número 41 em leilão. Fiorino Flex 1112 em leilão, R$ 1.440. Referente à logística por conta de quem comprar, 13.500 eu tenho. Ao 14 eu tenho a oferta online, 14 eu tenho oferta por enquanto, 14.500, 15.000 eu tenho online, 15.000 reais e 516 eu tenho a oferta online, 16 eu tenho oferta online por enquanto, não mais, 16 eu tenho a oferta online, e se não mais é condicional, 16 eu tenho oferta aí, 500 eu tenho online, 16.500 eu tenho a oferta online, e se não mais é condicional, 16.500 eu tenho a oferta online e vou vender. 16.500 eu tenho e vou vender 16.500 eu tenho a oferta online e se não mais eu vou vender. Dou-lhe 2 e 16.500 a oferta online e se não mais, venda online.